Café sem açúcar, a gente sente de verdade o sabor dele. O com açúcar não, ele acaba mudando o paladar. Tem uma frase que diz assim, que se você toma café com açúcar, você não gosta de café, porque o açúcar ele acaba alterando o sabor do café. Então acaba sendo um ritual tomar o café sem açúcar. O meu processo de despertar, de autoconhecimento, começou na realidade, numa primeira formação que eu fiz, um treinamento em programação neurolinguística. Inclusive, na época, era um curso que era programação neurolinguística, memorização mnemônica, que assim foi muito legal, porque eu sempre gostei muito de ler. Então, isso também me ajudou bastante. Não só a PNL, mas também a memorização mnemônica com a leitura dinâmica. Então, eu aprendi técnicas ali que facilitaram o meu dia a dia. Quando nós nascemos, quando nós crescemos, a nossa educação formal, familiar, é como se fossem colocados chips, programações em nós, na nossa mente. Então a gente é programado de uma maneira que os nossos pais fazem da melhor forma possível, o que eles podem. Eu sou mãe. Então eu sei o que é isso. A gente erra tentando acertar. Então o que a gente faz? A gente não quer que os filhos se exponham ao risco. Então a gente, sem querer e sem saber o prejuízo disso, a gente instala alertas de perigo que na realidade, muitas vezes isso daí se reflete em outras situações, a pessoa vai ficando toda bloqueada. Então a programação neurolinguística, você aprende a reprogramar a sua mente, mas não apenas a sua mente. Tem muita gente que acha que é só, então é só ficar mentalizando coisas positivas. Não, é mais do que isso. Você reprograma a sua mente, o seu comportamento, e a partir daí você começa a mudar a tua visão de mundo. Então você começa a ver que você consegue sim escrever a tua história, que você não precisa necessariamente ser de determinada forma, porque eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Não, você tem esse poder de mudar a sua história de uma forma consciente, usando logicamente algumas ferramentas. A minha jornada de autoconhecimento, ela passou por várias etapas, mas tem 3 fases que elas foram imprescindíveis nesse processo de construção. Apesar de não ser algo definitivo, permanente, a gente sempre está buscando evoluir, mas eu acredito que ela é fundamental para qualquer pessoa que queira começar e dar continuidade a essa jornada. E no café de hoje eu vou falar quais foram essas 3 principais ferramentas que fizeram a diferença nesse início de jornada. Então, para mim, o princípio de tudo é a gente entender, então para mim fez essa diferença, essa reprogramação da forma como eu penso, da forma como eu falo, e depois no processo, que aí foi quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal voltado para a comunicação, o que eu fiz? Eu utilizei essas técnicas que antes a gente trabalhava só no conceito de reprogramação de mental, reprogramação de hábitos, de comportamentos, atrelado à nossa imagem e à nossa comunicação. Porque programação neurolinguística, né? A gente trabalha essa parte linguística cerebral, a forma como nós falamos, não apenas com o outro, mas principalmente com nós mesmos. E a parte de imagem, a gente consegue também influenciar as nossas ações, a gente consegue influenciar as nossas emoções, principalmente a partir, não apenas do que nós falamos, mas através da nossa imagem. Então eu acho que assim, o meu processo de despertar, de autoconhecimento, o princípio foi esse. E daí vieram diversas outras formações e é um caminho que nunca finda. É como se fosse uma jornada que você vai evoluindo. E sempre tem muita coisa para aprender. Quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que a gente precisa aprender, não no sentido de insatisfação, mas no sentido de que a mente humana ela é muito complexa. Nós temos inúmeros bloqueios que a gente tem que trabalhar, a gente tem que desbloquear. Não é um outro processo que opera esse desbloqueio, porque são anos de programação, muitas vezes errada, e nós também nos programamos a assistir televisão, algumas programações. Aí tem gente que fala, mas não, eu não assisto, só assisto filmes ou séries. Tem um monte de códigos ali também que inconscientemente são instalados na nossa mente, a gente nem se dá conta. Arquetipicamente, as músicas também.
Então, assim, de um a outro, né? Ou você vai ficar completamente alienado, então não vai mais ouvir nada de música, não vai assistir mais nada de filme, TV, não assista mesmo, de jeito nenhum. Mas, assim, só vai trabalhar essa parte de desenvolvimento pessoal, ou você vai viver também socialmente, também vai ter acesso a um filme, a uma música. Eu amo música. Só que você vai saber que vez ou outra você vai ter que cuidar e vai ter que reprogramar, vai ter que dar alguns comandos mentais para novamente voltar. E sem falar que nós temos o nosso temperamento, nós nascemos com o nosso temperamento, temos a nossa personalidade, então isso tem a ver com a influência do meio, a gente convive em sociedade, então o tempo todo, às vezes essas dificuldades que a gente tem nos relacionamentos, elas são vitais para que a gente cresça e desenvolva. Não é que o caminho, a partir do momento do autoconhecimento, passa a ser plano, perfeito, só flores, rosas, não. Mas é muito importante a gente entender que a gente precisa o tempo todo estar ali cuidando e estar vendo. Isso é maravilhoso, não é uma coisa que chata, que coisa cansativa, eu não quero nem começar. Não, é maravilhoso. A vida passa a ter sentido e propósito. Eu sempre gosto de falar que uma das principais chaves do desenvolvimento pessoal é o autoconhecimento. É muito importante que nós busquemos esse autoconhecimento sempre. Ele também não se finda. Por quê? Porque nós temos muitas possibilidades de sermos quem nós somos. Então é natural que um dia a gente se perceba de uma maneira, em outro período completamente diferente, e a gente esteja presente, atenção plena de quem eu sou, como eu me sinto, como é que o meio me influencia. Uma das formas que eu gosto muito de trabalhar também é nós observarmos o nosso corpo, as nossas emoções. Então, por exemplo, agora que é o momento que as pessoas estão mais propensas a quem tem a ter um problema de ansiedade, a uma crise de ansiedade. Então, como é que isso se reflete? Por exemplo, eu sou uma pessoa que aparece alergia. Então, assim, meu olho incha. É uma forma de eu me auto-observar e ver qual emoção que está ali conectada e que, de repente, eu preciso parar, me centrar novamente e trabalhar aquela emoção. Então, assim, o que eu te diria? Começa a se observar mais. Por isso que eu digo que a gente tem que ter tempo de silêncio. É muito bom a meditação, ela é muito boa, ela é fundamental. Porque é um momento que você se obriga a parar. E quando a gente para, no início é difícil, depois, nossa, a gente sente falta, vira um hábito realmente. Quando você silencia, você tem vários insights ali. Então, várias perguntas que você faz, elas são respondidas naquele momento. Faça perguntas para você mesmo. Eu estou sentindo que eu tenho dificuldade em determinada área. Por exemplo, eu vejo uma situação externa, mas aquilo ali me afeta de alguma maneira. Por que aquilo me afeta? Começa a perguntar, mas por que isso me afeta? Aonde é, aí que tá, né? Onde foi feita essa programação que aquilo ali faz com que me incomode? Porque se incomoda é porque tá vibrando. Eu olho e me incomodo naquilo no outro. Por que eu incomodo? Se está reverberando é porque tem algo dentro de mim que precisa ser trabalhado e que ainda não foi. Então, essa auto-observação e fazer essas perguntas, tentar se entender, já é um caminho de transformação. Então, as 3 ferramentas que fizeram a diferença e que eu acho que foram muito importantes nesse processo foi a programação neurolinguística, a auto-observação e agora, para o final, a meditação. Elas são primordiais e fazem a diferença para a gente sempre estar nesse movimento constante de autoconhecimento.